Isso que é a concepção de bom negócio. Uma pessoa que vende bem não é que vende muito. Porque quando você só vende muito, mas você não pensa na concepção de bom negócio, você vende por pouco tempo. Entendi. Então tem essa concepção. Mas venda nada mais é do que troca. Mas aí numa parte mais filosófica, venda nada mais é do que a habilidade de transferência de emoção sobre algo, alguma coisa ou alguém. Quando eu consigo fazer o meu coração bater dentro do seu peito sobre um produto, um serviço, uma ideia, uma visão de futuro. Boa. Então isso é muito forte. Então todo mundo deveria, Deve. deve, É um dever de todo mundo. é um dever, É um dever de todo mundo aprender a vender. dominar, aprender a vender. É um dever de todo mundo. E, obviamente, quando a gente fala de vendas, é muito mistificado, Joel. Geralmente, quando O uma cara mãe. nem gosta, às vezes Cara, o cara nem gosta. geralmente, quando a mãe quer arrumar emprego pra um filho, chega pra um amigo: Ô, você tem um trabalho pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Existe esse estereótipo da pessoa mais chata, daquela com lábia, faladora, enrola, engana, sabe? Empurra. Augustinho Carrara. Sabe aquela coisa? Existem alguns mitos em vendas, e até no próprio, a gente vai falar muito da Bíblia de vendas, a gente vai entrar um pouquinho também na concepção de um livro, um belo livro de vendas, mas existem alguns estereótipos e alguns mitos de vendas, e um dos mitos que muitas pessoas acreditam, porque qual que é o problema em vendas? Não existe uma matéria na escola, na faculdade, ninguém ensina, cara. Esses dias uma psicóloga mandou uma mensagem pra mim e falou assim: Caio, tô desesperada, tal, como é que eu faço, sabe? Eu fiz faculdade e tal. Aí eu me lembro que a minha resposta eu compartilhei com a turma e marcou muito a galera. Eu falei assim: calma, a culpa não é sua. Porque a tua faculdade te ensinou como tratar um paciente, mas em nenhum momento te ensinou como arrumar um. Uhum. Então, não é uma coisa, sabe, intrínseca, é muito... Então, as pessoas muito mais começam a buscar sobre vendas pela percepção que não está dando certo do que uma coisa... Hoje, cada vez mais é falado, né, que vendas é importante. Se eu tivesse o poder sobre educação, seria uma das coisas, uma matéria obrigatória na escola. E tem muito estereótipo. Por exemplo, um estereótipo de vendas, um mito de vendas é que excesso de argumentos contribui na venda. O excesso de fala contribui na venda. E quando a pessoa acredita nesse mito, ela pega uma direita errada, porque você vai gostar dessa porrada agora. Vai. Todo mundo grava. Pior que uma pessoa treinada não fazer nada na vida é um destreinado começar a fazer. Não existe nada mais perigoso que um idiota motivado. Mete a cabeça na parede e vai Cara, pro caminho errado. por exemplo, a turma que tá ouvindo a gente aqui, se eu quiser atrapalhar o trabalho da turma, de qualquer pessoa que está aqui ao lado, eu pegaria, entre aspas, um idiota. Quando eu falo idiota, turma, é no sentido de ignorante do que fazer. Ok. E motivo ele. Ele vai fazer tanta coisa errada que você vai ter que arrumar o trabalho dele e fazer o teu. Ok. Agora você tem 2 trabalhos. E por vendas, não ter, geralmente, até vê em grandes programas, que nem no caso dessa psicóloga que eu respondi a pergunta dela, né? Olha isso, as pessoas ensinam como tratar um paciente, mas ninguém em nenhum momento ensinou ela como lotar a agenda dela de cliente. Sim. Então tem esse estereótipo em vendas. Então é um papo muito legal. Que legal que você trouxe isso pra galera, velho. Porra, animal, hein? Pergunta aí, ô turma, vocês são vendedores ou não aí no chat? Pergunta aí, eles são vendedores? Agora, aí se alguém falar, não sou. Que nem É. Ontem um cara perguntou assim: Caio, eu não sou vendedor, sou arquiteto, preciso aprender a vender? Aí a chinela já foi no meio da testa dele. Reflete sobre essa pergunta. Caio, sou arquiteto. Não, Caio, não sou vendedor, sou arquiteto. Não sou vendedor, sou arquiteto. Preciso aprender a vender? Aí eu botei uma caixinha. Eu falei, turma, eu não vou responder, essa é com vocês. Enquete, sim ou não? Sim, claro, não. Eu coloquei, não, cliente cai do céu. Tá. Então, quando as pessoas entendem que, no final das contas, você está sempre vendendo alguma coisa, que seja você, que seja a tua hora, que seja a tua competência. E falando agora um pouco sobre a Bíblia de Venda, Joel, é um livro que ele é um livro onde ele não passa pelas etapas de vendas, mas ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele é um livro conceitual. É, de fundamento. É de fundamento. E em vendas tem uma regra que é o seguinte: táticas são provisórias, conceitos são permanentes. Perfeito. Tática muda. Por exemplo, a mídia social mudou a maneira de se vender algumas coisas. Uhum. Então, agora, conceitos são atemporais. É um livro regado de bons conceitos de vendas. Por isso que é um livro duradouro. É um livro que entra e sai quando vamos falar livro de vendas. A Bíblia de vendas, porque ele é um livro muito mais conceitual do que tático. Perfeito. Então, por isso que é um livro gostoso. E o Jeffrey Gitomer é um cara... Ó, esse foi o primeiro livro, né? O Jeffrey foi o primeiro cara que eu li quando eu fui entender vendas. E ele logo ele falou assim no começo do livro: as pessoas adoram comprar, mas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. Isso carrega um requinte ferrado, né? Porque quando a pessoa entende, quando ela domina a arte da venda, no final das contas, ela mal vende.
As pessoas que querem comprar, Uhum. elas desejam aquilo. Elas falam, cara, como é que faz? Eu quero isso. Eu quero essa calça, eu quero essa camiseta, eu quero esse curso, eu quero esse boné, eu quero esse livro e assim por diante. Eu quero começar com esse livro aqui falando o seguinte. Mas espera, antes de você começar, Ah. explica com a galera agora que você tá com um tablet na sua frente, Ah, você tá é? lendo todos os comentários. Ô, galera, é o seguinte. Eu tô com um tablet aqui que me conseguiram. Da hora esse tablet, hein? Cadê, ó? Ó que da hora. Chique, hein? Chique, hein? Tech. Aqui, ó. Boa tarde, galera. Vamos que vamos. Pronto para receber os melhores insights. Caio Carneiro em vendas é foda. Comprei os 2 livros dos últimos podcasts. Tem que abrir editora aqui, viu, Kaique? Porra, a gente tem que abrir uma editora aqui, Vamos porque... vender, vamos vender. Vamos vender. Porra, eu venho aqui, pá, vende livro pra cacete. Os caras tudo, "Ô, editora. Eu vou abrir uma editora. Diga não, sei lá, não sei o que isso aqui. Venda sempre com alegria. Pô, um monte de comentário. Trabalho com marketing, venda, suplemento. É, tem 1000 pessoas aqui, hein? Que legal, Muito cara. bom. Mas tem que vir mais, né? Tem que vir mais. Mas é o seguinte, galera. A gente vai comentando, respondendo as perguntas. Então vamos lá. Ô, Caio, se liga. Bíblia de vendas. Sim. Bíblia. Tá. Tu sente que é uma Bíblia? Eu acho que esse é o gancho inicial, né? Como é de fundamentos, como é de mandamentos, lembra muito, né, dos 10 mandamentos. Eu acho que ele fez até uma brincadeira 10 com os mandamentos. 10.5, né? 10 mandamentos e meio em vendas. Então ele vai Isso. flutuando para essa parte conceitual. E a gente pode aqui ao longo do podcast jogando alguns conceitos para a galera. Por exemplo, você trouxe um primeiro, né? As Sim. pessoas amam comprar, mas odeiam que alguém lhe venda alguma coisa. Pra você ver como essa crença limitante que vender eu não gosto, é um trabalho chato. Não, para dessa groselha. Venda não é chato. Quem fala que venda é chato é porque não entendeu como é que se faz um processo de vendas. Porque quando você domina, é muito prazeroso. Por quê? As pessoas te agradecem no final. Quem já foi algum processo, por exemplo, se alguém comprou alguma coisa no final, puta que legal, você saiu feliz, é que a outra pessoa dominou o processo de vendas. Perfeito. Então, essa relação que nós, se a gente adora comprar, a habilidade de vendas, quando é muito bem feita, é uma habilidade incrível, Sim. entendeu? Da pessoa desejar aquele negócio. Então, essa é a primeira coisa pra gente começar a falando de vendas, as pessoas amam comprar. Ok. Então, se você desenvolver as competências de vendas, é muito prazeroso. Agora, o inverso é muito verdadeiro. Ou seja, se elas amam comprar e odeiam vender, quem não domina as competências se passa por aquela pessoa puta chata, ela tá forçando alguma coisa. Muitas pessoas confundem vendas com empurroterapia. Por exemplo, Empurroterapia. empurroterapia. O que é o vendedor, Joel? Nada mais é do que o perguntador profissional, não o falador inconveniente. O Caio é muito frasista, É né? um perguntador Se profissional, não pegar cara. a caneta, vai perder, velho. Porque ele é frasista. Mas alguém pergunta assim... Perguntador profissional por e exemplo, não Caio, inconveniente. vamos ver se você é bom mesmo de vendas. Me vende essa água. A coisa mais groselha é o seu tentar supor as suas necessidades. Perfeito. Não é o meu trabalho tentar adivinhar, essa água é bom pra você porque você é um cara que pedala, é ionizada, ela tem 7 e tal, o pH dela é muito bom pra cara que se preocupa Isso com a aí, saúde. É isso aí. A minha função é descobrir as suas necessidades. Como? Por meio de perguntas. E a pergunta nada mais é do que um condutor de conversa. Eu te levo pra onde eu quiser. Eu te levo pra onde eu quiser. Com perguntas. Então, um vendedor é um perguntador profissional. Quando você domina as habilidades de perguntar, a tua habilidade de vender é muito maior. Por quê? Tá, mas vamos por aí, vamos por aí. Essa é boa, essa é boa. Concordo total. Como fazer perguntas poderosas? Perguntas boas, que me levem a um foco, que façam com que eu pare de ficar correndo atrás do rabo, que me leve pra clareza. Preciso da clareza, preciso do foco, preciso da relevância. Como é que você estrutura isso? Tô aqui com você, quero vender, não quero impor, não quero ser empurroterapia. Sim. Eu não quero ter a pretensão de adivinhar, porra, você Sim. tá precisando de um desodorante, né? Sim. Não, deixa eu fazer uma pausa, velho. Eu tô cheiroso. Deixa eu fazer uma Eu pausa. sou cheiroso. Eu quero fazer uma consideração. Um dia eu recebi na minha... Ô, groselha. Momento groselha. Vai vir uma groselha. Um dia eu recebi no meu Instagram assim, eu tenho uma proposta infalível pro seu negócio. Eu sei o que você quer, eu tenho uma proposta pra você. E aí? No meu direct. Uhum. Eu sei o que você quer. Eu tenho uma proposta pra você. Eu falei, cara, nesse exato momento que eu quero é uma bomba pra encher o pneu da bike que a gente tava pedalando. Errou, ele devia ter perguntado. Você entendeu? Não, você não sabe o que eu quero. Sim. Então, não, você não sabe o que eu quero. Porque naquele momento eu queria uma bomba pra encher o pneu da bike. Como é que faz pergunta poderosa? Primeiro você entender como que as pessoas se movem. Joel, as pessoas se movem por duas coisas. Ou por medo, ou por ambição. Beleza. É isso que as pessoas se movem. A pessoa decide ir pra uma academia
ou porque ela tá com medo de morrer cedo, ela quer uma saúde, ela tá se sentindo mal, ela teve um problema de saudável, então ela quer ir pra academia, quer treinar, ou a ambição, ela quer ficar mais bonita, ele quer ficar mais bonito, ele quer ficar mais, sabe, um físico, um porte, estética. Então, o ser humano sempre vai se mover por medo ou por ambição. Pra qualquer coisa, desde uma academia até um curso de finanças. Por medo ou ambição. Medo de ficar sem grana, ou ambição de ter muita grana. Então, perguntas nada mais são do que um conjunto de ferramentas para você descobrir quais são os medos ou ambições daquelas pessoas. Então você tá dizendo que se o cara partir do princípio desses 2 pontos, Isso. com isso claro... Eu preciso, se eu quero te vender essa água, eu preciso saber quais são os medos do Joel. E as ambições. Ou quais são as ambições. Preciso partir desse princípio. Por meio de perguntas. Beleza. E aí, perguntas poderosas. Você fala assim, Joel, me conta mais um pouquinho do seu estilo de vida. Quais são as suas prioridades? Então é vontade de ter uma coisa. Aí eu vou caminhando para descobrir o seu medo ou a sua ambição. Tá bom. Geralmente a pessoa tá se movendo muito mais pelo medo. E tá tudo bem, cara. Não é pra você fazer nenhum terrorismo, é pra você descobrir quais são as coisas que tiram a pessoa do centro. E ela quer resolver um desafio na vida dela. Ou quais são as ambições que faz ela se mover. Tá bom. Então perguntas... E existe pergunta aberta e pergunta fechada. O que é pergunta aberta e pergunta fechada? Pergunta aberta e pergunta fechada Joel, você gosta de esporte? Sim. Você viu que é uma pergunta fechada. Só aceita sim ou não. É. Joel, dentro da saúde, qual é a coisa que mais chama a tua atenção? Sim. E aí pode N variações disso Abriu. daí. Abriu demais. Então, por meio de perguntas abertas e perguntas fechadas, seu objetivo é o quê? Descobrir medos ou ambições. Fechou. Beleza. Peguei o conceito. Pegou o conceito? Peguei o conceito. Então, todo mundo que tá vendendo alguma coisa, se pergunte isso antes de vender. Se você não sabe qual que é o medo ou a ambição de uma pessoa, não ofereça nada. Continue perguntando. Cagada homérica você oferecer alguma coisa pra alguém se você não sabe qual que é o medo dela ou a ambição dela. Porque aí você deu uma tentativa no escuro. Aham. Você se precipitou. Você tentou oferecer a coisa e não descobriu que é a bomba da bicicleta. É. Faz sentido isso ou não? Eu quero um parafuso, o cara me oferece um hot dog. Não, eu quero apertar minha bike aqui. E essa é a técnica, por exemplo, o Jeff ele fala muito nesse livro. Aham. Em caso de dúvidas sobre o medo ou a ambição, faça perguntas extras. Ah, é verdade, ele fala perguntas extras. Perguntas extras. Aliás, esse livro é um compilado de vários livros. Na verdade, esse livro, assim, ele não tem lógica. Se você abrir na página 30, você vai pegar uma sacadinha ali, um conceito. Se você abrir não é uma parte, por exemplo, dentro do processo de vendas, onde começa definição do teu cliente ideal, prospecção, não é. Não tem. Até pós-venda, né? Não. Que é o processo de vendas. Não, ele é um livro regado de conceitos. Ó, é a somatória, pra quem não leu, a somatória do livro vermelho de vendas, do livro azul de respostas, do livro negro não sei do que, do livro verde não sei o que. Ele foi fazendo pequenos livretos. Sim. E aí ele criou esse livro. Pra você ter uma ideia, esse livro ele foi publicado aqui no Brasil, turma, em 2011. Mas ele foi publicado nos Estados Unidos em 2008. Então, olha só. Olha como ele é temporal. Atemporal, né, cara? Cara, Então, a gente 2008, tá eu acho que nem existia Instagram, por exemplo. Não tinha Instagram. Não tinha rede social, assim. Tinha, né? Mas não tinha com força que é hoje. Tem 10 e-mails mandamentos de vendas. Pense, esse é um. 2, acredite, envolva-se, descubra, pergunte, observe, atreva-se, assuma, mereça, prove, torne-se. Eu adoro que ele começa com acredite. Aham. Sabe por quê? Tem uma regra em vendas. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Todos os sentidos percebidos. Em venda existe uma regra do contágio emocional. As pessoas sempre vão responder, Joel, na mesma moeda. Então você pode ser o cara mais técnico que você for. Você pode saber tudo sobre essa água. Se você vai inseguro, a única coisa que a pessoa vai perceber pela regra do contágio emocional é insegurança. Você já passou dentro de um processo de vendas, alguém te apresentando alguma coisa, e essa pessoa podia até estar falando bem, mas ela estava insegura, você vai falar, puta, tadinha, ela tá insegura, né, Pô, cara? Puta, sim, mas ela sim. tá falando bem. Existe essa regra, e o inverso é verdadeiro. Quantas pessoas não são tão técnicas, só que estão tão confiantes, são tão seguras, que pela regra do contágio emocional, falam, nossa, deixa eu olhar um pouquinho mais, cara. Porque ele tá muito confiante. Sim, sim, sim. Confiança fede em vendas, Joel. Sim, Confiança tem cheiro. sim. Confiança cheira a um ponto tão forte que é percebível pelo telefone. Perfeito. Tom de voz, ritmo, volume. Tudo, cara. Tudo. Se a voz é veludada. Eu costumo dizer pra turma o seguinte, que existem 2 pessoas que não vendem. Quem não confia nela e quem não confia no produto. Total. Né? Porque, Então, se você não confia no produto, ou barra serviço, te falta conhecimento. Se você não confia em você, te falta autoconhecimento. Porque, Total. não é isso? Tem quantos caras, né, Caio, ganham mais dinheiro do que muitas pessoas qualificadas só porque são mais confiantes? confiança, cara.
Olha que loucura. A confiança vem do latim, a etimologia de confiança vem de confidere. Uhum. Com, no latim, é um adjetivo de intensidade. Fidere vem de fides, que é fé. Alguém confiante é alguém, pela etimologia, que vai com muita fé. Perfeito. E isso, pela regra do contágio emocional, é muito forte. Quantas pessoas aqui são técnicas? Sabem sobre aquilo que fazem, mas não tem essa confiança pré-estabelecida. Sim. E confiança é dos grandes alicerces da construção de uma relação em vendas. Porque tem um pouco mais importante que confiança. Só um. Como é que faz para ter confiança em vendas? Sei lá, confiança é treinável, é ambiental, é do DNA. O cara nasce vendedor, habilidoso, confiante, ele desenvolve isso. São os acertos, são os erros. Como é que você reflete sobre isso? Cara, dentro da minha história, assim, tem uma frase do inglês, assim, que, quando a gente traduz ao pé da letra, fica um pouquinho mal o entendimento, que é fake it until you make it. Uhum. Que do inglês é tipo, finja até você ser. Mas uma dica prática pra galera é o seguinte, que me ajudou muito na minha carreira. Eu sempre fui pra qualquer processo de vendas como se a venda já fosse minha. A minha missão aqui é vir no podcast e vender essa água. Eu já venho aqui e falo assim, essa venda é minha. Já vem pegar grana só. Essa venda é minha. Eu só tô indo lá pra finalizar o processo. Exato. Só que eu não sabia que isso era uma técnica. Tem muitas vezes na nossa vida que a gente faz algo Uhum. que é uma técnica, só que a gente só descobre depois que é uma técnica. Sim. Então, aí obviamente vem muito esse autoconhecimento, palavras de afirmação, o teu ambiente também é muito poderoso, é incrível, né? Tem gente que, por exemplo, não tem uma confiança em si, porque o ciclo onde ele tá, geralmente é uma pessoa puxa pra baixo, tem muita gente que com desejo de fazer um projeto e alguém fala assim, pô, você tá sonhando demais, sabe? Sim, então, sim. esse contexto que você fala de uma maneira brilhante é muito importante. Mas você ir pra uma venda como se ela já fosse sua, é incrível. E você ressignificar um pouco, porque vendas é um lugar tão encantador, porque é uma mistura de ciência e arte. A lei dos números comandam vendas, mas existe a habilidade, a arte, a sensibilidade.